Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, venha sobre nós, nesse momento, abrindo nosso coração, nossa mente, nossa alma, para que sejamos capazes de bem absorver essa palavra, de bem recebê-la. Acalma nossas inquietudes, agitações interiores, resistências. Abra-nos, abra nossa mente, nosso entendimento, Espírito de Deus, para que essa palavra produza frutos, 100 por 1 na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os queridos irmãos e irmãs presentes, servindo aqui nesse santuário, na televisão, na liturgia, na música, também você, querido filho, querida filha, que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação, veja bem que nós estamos nesse tempo, naquilo que é chamado, sobretudo as primeiras leituras, de ontem, de hoje, aquilo que é chamado o ciclo de Elias. Elias é o símbolo de toda a profecia, daquilo que é chamado em hebraico do Neviim, que são os livros proféticos, a atividade profética em Israel. Elias sintetiza essa atividade, e Elias foi um profeta, como nós bem ouvimos aqui na primeira leitura, muitíssimo eloquente e muitíssimo poderoso nas palavras, nas obras, nos sinais que ele protagonizou. E haja vista que Elias viveu em um dos piores momentos em toda a trajetória do povo de Deus, que foi a idolatria. O rei Acabe tinha se casado com a rainha Jezabel, que era uma pagã, era uma bruxa, a pior personagem feminina de toda a Bíblia é a rainha Jezabel, sem qualquer sombra de dúvida. E ela tinha introduzido o culto aos deuses pagãos, o culto a Baal, e destruído o altar de Deus, destruído a prática de adorar o Deus único e verdadeiro. E o pecado da idolatria era um grande pecado muitíssimo condenado em toda a Bíblia, e Elias agiu ali mostrando o poder do Deus único e verdadeiro. Seguremos um pouco essa reflexão acerca de Elias e vamos entrar naquilo que o Evangelho apresenta, porque está em conexão também com a atividade profética de Elias. Você vê que é interessante, Jesus, nesse Evangelho de Mateus capítulo 5, num primeiro momento, parece que ele está se justificando, Mas Jesus estava mesmo se justificando, porque como Deus e com a sabedoria divina, a sabedoria encarnada ali, que era o próprio Cristo, a sapiência em pessoa, ele já estava percebendo que a mensagem dele estava sendo mal entendida e que ele começava a ser mal interpretado, porque a lei judaica, as prescrições, a vivência dos judeus era uma vivência muito restritiva e muito severa em alguns sentidos, Era sério. Então Jesus começou a acolher os pecadores, Jesus começou a andar, tomar refeição com pessoas mal afamadas, e de repente ele percebeu, ele começou a questionar algumas práticas, alguns rituais dos judeus. Ele percebeu que muita gente estava se afeiçoando à mensagem dele, e estava buscando Jesus de maneira muito desavisada e mal interpretada.
Então Jesus colocou os pingos nos is. Ele disse: olha, não achem vocês que eu sou um relaxado, não achem vocês que agora virou tudo festa, que virou um carnaval, que vai acabar tudo em pizza, que tudo pode, Deus é bom mesmo, Deus perdoa tudo. Não achem vocês que eu vim abolir a lei de Deus, que agora virou um carnaval. Não, eu não vim abolir. Eu vim levar essa lei à plena perfeição, ao pleno cumprimento. Ele já percebeu o mal entendido que estava acontecendo ali e o mal entendido, a interpretação errônea que poderia acontecer no futuro, não é? Então ele está dizendo: eu não vim abolir a lei, eu não vim abolir aquilo que está no mandamento. Pelo contrário, eu vim tornar isso perfeito. O que Jesus queria? Ele queria levar a lei era só uma prática externa, ritualista. Ele queria levar a lei para dentro de nós. Ele queria que nós internalizássemos o espírito da lei e ele queria que nós a vivêssemos na liberdade de filhos amados, no amor da filiação divina. Então não seria uma prática ritual, um peso, mas seria uma resposta de amor a um Deus que nos chama. Mas é interessante que Jesus já foi se justificando, no bom sentido da palavra justificar, obviamente, dizendo: olha, não achem que, como dizem por aí, né? Deus é bom mesmo, né, padre? Deus perdoa todo mundo, né? Deus é misericórdia, né? Não precisa ir para a igreja, não, né? Jesus veio tirar esse negócio de igreja. A igreja sou eu, a igreja é você. Afinal, ninguém paga as minhas contas, né? Não precisa pagar dízimo, não precisa rezar. Opa, Jesus já está esclarecendo o equívoco. Jesus está dizendo: nada disso. Eu não vim abolir a lei de Deus. A lei de Deus é sagrada. E ele diz ainda no final: quem viver essa lei e ensiná-la será grande no reino dos céus. Mas quem não viver e ensinar os outros a não viver, a afrouxar a vivência da lei, vai ser culpável por isso no último dia. E pode perder até a salvação. Sabe, a gente tem uma tendência a interpretar muitas vezes a fé como um carnaval. Tudo vai acabar em pizza, padre, então eu não preciso me converter. Tudo vai acabar em pizza, como acaba na política muitas vezes no Brasil. Então eu não preciso mudar de vida, eu não preciso perdoar, eu não preciso ser fiel à minha esposa, eu não preciso pagar dízimo. Precisa sim. A lei de Deus, filho, filha, eu digo com muito carinho, mas com muita autoridade, precisa ser obedecida. Não é carnaval, não. Jesus não era um relaxado. E você não pode ser um católico relaxado, um cristão meia boca. Você precisa viver a lei de Deus. Eu preciso viver a lei de Deus. Padre, é difícil. Se está difícil demais, é porque talvez você ainda está vivendo uma experiência muito limitada de filiação divina. Porque quando você faz uma experiência de filho de Deus, de filha, de se sentir amado, cuidado, protegido, guardado pela providência de Deus, a obediência é somente uma consequência do amor que você recebeu. É uma resposta de amor. Não é um peso, não é uma imposição. Mas Jesus está esclarecendo isso, porque Jesus percebia que o povo daquela época, o povo de hoje, assim também hoje, né? Assim como o povo de Elias, lá no Antigo Testamento, a gente tem uma tendência muito grande a criar, a fabricar os nossos próprios deuses, a nossa própria imagem e semelhança, como fez o povo lá na época de Elias. Construiu uma estátua e começou a adorar. Não é uma imagem como a imagem do santo hoje, não. Nada a ver, essa interpretação é errônea. A imagem do santo, ninguém adora uma imagem de santo. Ela lembra aquele santo que seguiu Jesus com fidelidade. Naquela época eles faziam uma estátua, falavam que aquela estátua era um deus, e começava a se furar com espada na frente daquela estátua, e às vezes queimavam os filhos em sacrifício para aquela estátua, achando que ali tinha um deus. Mas no fundo, gente, não obstante esses sacrifícios esdrúxulos que eles faziam, no fundo, aqueles homens construíam, aquelas mulheres, um Deus à própria imagem e semelhança deles. Um Deus para satisfazer o gosto deles. Um Deus para falar o que eles queriam ouvir. Um Deus que não comprometia, que não exigia mudança de vida, que não exigia conversão. E é a mesma tendência que nós hoje no século 21 temos. Criar um Deus à nossa própria imagem e semelhança. Criar um Deus que fala o que eu quero ouvir. E cada vez mais as pessoas querem padres bonitos, inteligentes, que cantem, que falem coisas agradáveis, que sempre sejam positivos. Não é assim que funciona, não. E não pode ser assim. O padre é feito para pregar o evangelho, não para falar o que agrada, não para falar o que as pessoas querem ouvir.
é feito para pregar a verdade. E Deus me defenda e nos defenda de se tornar um padre popular que só fala o que o povo quer ouvir. Eu não quero falar o que o povo quer ouvir, eu quero falar o que vai salvar o povo. Porque senão não tem sentido eu ser padre. E Jesus está dizendo, olha, é preciso viver a lei sim. Tem coisas às vezes que são difíceis? Tem. Mas com a graça de Deus, a obediência é um caminho de salvação. Obediência a Deus sempre foi, é e será um caminho de salvação, por mais que seja difícil obedecer. A obediência a Deus vai ser recompensada. E como dizia Santo Agostinho, eu estou repetindo muito essa frase esses dias, porque eu estou rezando com ela. Falei ontem no meu programa, à noite pela TV Canção Nova, falei numa homilia aqui uns dias atrás. Santo Agostinho tem uma frase que eu acho que sintetiza isso aqui que a gente está refletindo. Santo Agostinho certa vez escreveu: quem da Bíblia, do Evangelho, escolhe para viver, para seguir, somente o que gosta e despreza o que não gosta, não está seguindo Deus nem a Bíblia, mas está seguindo a si mesmo. Está criando um Deus à própria imagem e semelhança. Porque tem gente, muita gente que é assim, eu digo com todo respeito, mas com autoridade, com carinho, mas com autoridade. Ai, padre, eu só aceito essa parte do Evangelho, eu não aceito a outra. Então você não está seguindo o Evangelho, você está seguindo você mesmo. Como dizia Santo Agostinho, doutor da igreja. Você não está seguindo Deus, você está seguindo o seu Deus criado à sua imagem e semelhança. E essa é uma tentação, filhos e filhas. É uma tentação que vem lá da época do profeta Elias. A tentação da idolatria. Idolatria não é só criar uma estátua, como Baal era uma estátua na frente daquele povo. A idolatria é começar a seguir o Deus que nós criamos e não o Deus verdadeiro. O Deus que fala o que eu quero ouvir, o Deus que me dá muito dinheiro, muita prosperidade, que me cura sempre, que é sempre positivo, que não exige mudança de vida, que não compromete. Esse não é o Deus bíblico, esse não é o Deus de Jesus Cristo. Isso é um ídolo. O Deus verdadeiro exige compromisso, sim, exige mudança de vida, mas é um Deus que te ama demais, que enviou o próprio Filho para morrer numa cruz por amor a você e que pode te salvar e te dar a vida eterna. Esse é o Deus verdadeiro. Eu peço, vem Espírito Santo sobre mim, sobre os irmãos que aqui estão, sobre cada filho e filha que acompanha pela TV, pelo sistema Canção Nova de comunicação. Vem Espírito Santo agora sobre nós e nos enche, nos batiza nesse momento. Vem Espírito Santo e transforma a nossa compreensão, nosso entendimento, nossos valores, princípios, conceitos. Vem Espírito Santo e dai-nos um entendimento profundo dessa palavra de hoje, de tudo que foi falado aqui nessa homilia. Dai-nos um entendimento, convença-nos, Espírito Santo. Só o Senhor pode nos mostrar a verdade e nos convencer. Não é pela força, nem pela violência, mas é pelo teu amor, é pela tua ação, Espírito Santo. Vem sobre nós. Nós clamamos, faz essa palavra dar fruto, faz-nos entender essa mensagem. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez. Espírito Santo de Deus. Espírito, vem, Espírito.